Devemos apoiar o governo? Devemos se envolver em política? Sim ou não? Escreva nos comentários aqui embaixo o que você acha. Fique comigo até o final, que nessa mensagem nós vamos discorrer sobre esse assunto. Mas antes, se inscreva no meu canal e ative as notificações. Política. Primeiro vamos saber o seu significado. Política é a arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Podemos destacar em nosso texto que política é a ideia de bem governar os povos. Se política é a arte de se bem governar, devemos observar o que disse Daniel a respeito de Deus. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Nos dá a entender, esse versículo de Daniel, que Deus, quando coloca um governo, ele quer que o governo governe com sabedoria e entendimento. Existem vários tipos de governos. Efésios capítulo 5, verso 22, nós encontramos o governo marital, onde Deus governa a esposa por meio do marido. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Paulo, ele nos ensina que as mulheres têm que se submeter ao marido. E esta submissão, muitos entendem de uma forma equivocada. A palavra submisso, ou sub, é estar apoiando uma missão. A ideia é um apoiando a missão do outro. Tem que haver aí uma concordância. É interessante que nesse governo marital, como em todo governo, existem deveres e obrigações, cada um fazendo a sua parte para o bem de todos. Temos também o governo familiar. O governo familiar é os filhos obedecerem aos vossos pais. Em Efésios capítulo 6, do 1 ao 3, nós encontramos o governo familiar. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É claro que nesse governo familiar tem deveres e obrigações. No contexto geral, nós encontramos Paulo ensinando que os pais não devam de irritar os seus filhos. Tem a parte que cabe àqueles que governam e àqueles que são governados. Todos em comum acordo para o bem da família. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, nós encontramos o governo eclesiástico. Obedecer a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Sem dúvida nenhuma, você deva de saber por quem você está sendo liderado. Conhecer sua vida, seu ministério, sua família. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 13 ao 17, nós encontramos o governo civil. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Observe bem que no versículo 13, a parte A do versículo 13,
Pedro está dizendo em sua escrita que temos que nos sujeitar a toda autoridade humana por amor ao Senhor. Sem dúvida nenhuma, esta submissão tem que ser levada em conta, este cuidado nosso de não atingir a nossa fé, de não atingir a nossa obediência ao nosso Deus. Temos que nos submeter a toda autoridade humana, desde que essa autoridade não nos afaste de Deus, não nos obrigue a negar a nossa fé. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Precisamos compreender que não importa qual seja a esfera do governo, quer na criação ou cultura, por meio dos maridos, pais, professores, oficiais da igreja ou autoridades civis, é Deus quem governa no final. Eu termino com as palavras de George Washington. É impossível governar perfeitamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Deus que te abençoe.